Olá, meus queridos irmãos e irmãs, povo que constitui e compõe a Igreja do Senhor Yeshua, a noiva do Cordeiro. Claro que não a igreja física, mas a igreja mística, a igreja espiritual. Como que homens têm abusado desta igreja, desta noiva do Cordeiro, pura, santa e imaculada. Ou seja, uma noiva composta de milhares ou milhões de crentes que acreditam nas palavras do Senhor Yeshua, Jesus ou Yahshua, que acreditam no Deus Todo-Poderoso, que acreditam no Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e que acreditam na palavra, na revelação pela palavra de Deus e pela Bíblia. Se eu disser para você que a maioria dos ditos profetas, com os seus dons brasileiros, desde a década de 50, 60, 70, 80, 90, 2000 e até a atualidade, a maioria foram todos corrompidos por Mamon, corrompidos pelo Deus, pela entidade do dinheiro, da grana, do patrimônio, do status. Se eu disser para você que eu provo para você que o Davi Miranda tornou-se um falso profeta quando foi persuadido, quando gostou do que viu, o espírito de Mamon, ou seja, a grana, o dinheiro pesado. Milhares e milhares e milhares de pessoas, 60 mil ou mais de 60 mil templos, mais de 60 mil unidades, espaços físicos, garagens, igrejas, pelo Brasil e pelo mundo, com milhões de membros, acreditando em suas promessas, palavras e profecias e visões, dando assim dinheiro, reais, dólares, libras esterlinas, ien, moeda alemã, moeda francesa, moeda boliviana, venezuelana, Chile, Argentina, Lima, Peru, Canadá. Você imagina o montante de grana, de dinheiro? Por isso, Davi Miranda também foi corrompido e tornou-se um falso profeta. Mas como você pode afirmar isso, irmão bem? Que é isso? Não pode. Olha, meus irmãos, eu sei que é difícil, que é duro, mas infelizmente essa é a verdade. E quem vai provar isso, quem vai revelar isso para você, não sou eu não, mas é a palavra de Deus. Deus permitiu que os falsos profetas surgissem aqui no Brasil justamente para provar o seu conhecimento na palavra dele, de Deus. O teste, me parece que infelizmente nesta escola divina da espiritualidade, a maioria dos alunos foram repetentes, a maioria dos alunos continuam repetentes, a maioria dos alunos foram displicentes, não prestaram atenção na matéria que o Espírito Santo lá atrás deu, através da palavra de Deus. Por isso, não passamos de ano, não subimos os degraus da fé, não subimos os degraus da fé, não subimos de escadinha em escadinha na evolução do conhecimento da espiritualidade, no conhecer, na sabedoria, na ciência e na revelação da palavra divina.
Mais uma vez, eu não estou aqui lutando nem atacando você, membro da Deus de Amor, ou da Universal, da Mundial, da Assembleia. Estou aqui falando para você sobre a palavra de Deus. E como a palavra de Deus já anunciava isso faz tempo. Falcatruas, mentiras, estelionatos, em nome do Senhor, em nome da sua palavra, e o uso de dons de forma imoral, não é? Banalizada, para tirar grana e dinheiro. Presta bem atenção. Deus permitiu que espírito de mentira falasse na boca, não só dos pastores mundanos, das igrejas mundanas. Só na Deus de Amor tem o Espírito de Deus que não se engana. Mentira. Mentiu feio para a igreja. Brincou com Deus, abusou do Espírito Santo, abusou da palavra de Deus. Até que chegou o momento em que o julgamento de Deus veio sobre este homem. E agora está vindo sobre a sua família. Mas a sua família talvez não esteja nem aí com isso, porque com 500 milhões de reais convertidos em dólares nas Ilhas Britânicas e em outros países do mundo, como offshores, como dinheiro e investimento lá, em contas em Ilhas Caimãs, paraísos fiscais, você acha que eles vão se preocupar se você não der mais dízimo? Claro que a ganância fala mais alto, né? Mas você acha que eles não têm empreendimentos, empresas, negócios com o teu dinheiro e vão ficar bem até a terceira e quarta geração deles? Com muita grana e fazendo crescer mais ainda grana, enquanto você nasceu pobre, vive pobre e vai morrer pobre. Com muitas dores, com muita fome, ausência disso, daquilo outro, de todo qualquer tipo de conforto. E eles numa glória com o teu dinheiro. Então, Deus permitiu toda essa lambança, toda essa festa, esse carnaval, essa bagunça toda, essa bagunça e festa na casa da mãe Joana, através das igrejas no Brasil, para justamente testar você. Você tinha ou tem conhecimento da palavra ou não? Porque se vocês tivessem conhecimento da palavra de Deus, jamais vocês teriam caído no conto da carochinha de que dízimo era dinheiro, era grana e tinha que dar oferta na casa de Deus. Ok? Vamos então agora começar lendo esse texto. Olha, as maiores mentiras que estão na boca dos falsos profetas são as estratégias ou estratagemas de marketing publicitário ou os marqueteiros da fé para arrancar dinheiro de você ou de vocês. O que é o marqueteiro? É aquele que estudou marketing, publicidade. O marqueteiro é aquele que está por trás dos textos, das falas dos candidatos a vereador, deputado, candidato à prefeitura, ao governo, à presidência. Todos eles têm um marqueteiro, tem um cara especial, uma pessoa especializada em fazer marketing e publicidade para falar o que vai convencer você. Olha, e os pastores também têm seus marqueteiros, né? Mentem pra caramba, fazem promessas, e essas promessas nunca acontecem. E as promessas falsas e mentirosas, as narrativas falsas e mentirosas, as distorções dos textos em hebraicos, que eles fizeram com o dízimo, com oferta e com voto, enganou você esse tempo todo. Ficaram bilionários com isso. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina, e eu vou provar para você que tanto Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Estevão Hernandes, Sônia Hernandes, Edir Macedo, todos eles foram e são falsos profetas. E usam das mesmas estratégias. E não é coincidência, não. Estratégia mesmo. De malandros da fé. E o Davi Miranda não fica de fora. Porque ele usou dos mesmos artifícios da palavra, da dicção, da sugestão, da indução, do engano, para tirar o teu dinheiro. Vamos dar uma olhada agora no que diz a palavra de Deus, a começar pelo livro
de Deuteronômio, capítulo 20 e versículo 22. Acompanha comigo. Muito bem, segundo vídeo, e aí a palavra de Deus, tá bom? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia também, irmão evangélico, pega na sua Bíblia, por favor, ok? Essa é a palavra de Deus. Isso aqui é o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 e 22. Em hebraico é o livro de Devarim, que é o livro aí, as escrituras que pertencem à Torá, onde Moisés escreve aquilo que Deus o ordenou. E esse contexto está falando sobre a autenticidade de um profeta. Se aquilo que ele falou se cumprir ou não se cumprir, etc, etc. Se o Senhor falou pela boca dele, ou ele falou em nome do Senhor. Vamos entender isso, porque mais para frente iremos ver vídeos onde todos os falsos profetas que o Davi Miranda condenou e os chamou de imundos, mundanos, falsos profetas, etc., profetizaram a mesma coisa, falaram a mesma palavra, no mesmo tom de ameaça, de revelação, de profecia, que o Espírito Santo me revelou, está me falando, as ameaças, né? Aí você vai entender o porquê que eu estou lendo essas passagens da Escritura Sagrada em hebraico para você e transliterando em português. Tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui. Deuteronômio capítulo 18, aqui ó, ele começa assim. Deuteronômio capítulo 18, ok? Aqui em hebraico para você, tá bom, irmão? Ó, Akri. Akri Ranaiv. Akri Ranavi. Aqui Ranavi. Ranavi Asher. Yazid, Ledaber, ok? Davar, ok? Bashemi, et, Asher, lo tzivitin, ledaber, ok? E vaaser, yedaber, beshen, Elohim, Agerim, Beshen Elohim, Agerim, Umet Rabani Chagul. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Deuteronômio capítulo 20 e versículo 22. Deuteronômio 18, perdão. Deuteronômio 18, 20. O que nós lemos aqui? Nós lemos isso aqui, ó. Ó, o que você acabou de ler aqui? Nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus. Ó, em português para você. Tá na sua Bíblia aí. Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Naquele tempo, se o profeta falava de forma soberba, não é? De sua vaidade, em suas intenções, o que ele queria através daquela profecia, conquistar alguma coisa, e dissesse em nome do Senhor Deus dos Exércitos, usasse o nome de Deus como pano de fundo para colocar medo, pressão, porque as pessoas temiam, né? Enfim, e respeitavam muito. Se ele usasse o nome de Deus em vão, ok? Falando aquilo que Deus não mandou falar, ou que ele falasse em nome de outros deuses, o tal profeta morreria.
Não é que nem hoje, claro. Ninguém vai matar ninguém. Nós temos a Constituição, a lei, não é? Homicídio, assassinato, não é isso. Não estou fazendo apologia a isso, pelo amor de Deus. Mas hoje nós podemos, entre aspas, não é? De forma figurativa ou simbólica, matar esses falsos profetas, ok? Que estão falando em nome de outros deuses. Sim, eles estão profetizando, revelando em nome do Deus Mamon, em nome da grana, da fortuna, do dinheiro, ok? Só que essa fortuna e dinheiro só vem para eles. Mas hoje nós podemos eliminar esses falsos profetas, matar esses falsos profetas, excluir esses falsos profetas do meio da igreja. Sabe como? Não é matar fisicamente não, irmãos. Não é dar tiro, dar facada, espancar a pessoa. Não. É processando essa pessoa, requerendo o seu dinheiro que você deu esse tempo todo na igreja e expulsando esses falsos profetas, né, da igreja. Essa é a primeira maneira de matar, né? Matar no sentido figurado. Segunda maneira é você sair de dentro desse sistema religioso, dessas denominações e dessas empresas e processar com advogados e requerer o dinheiro que você investiu, acreditando que era para a obra de Deus, para a casa de Deus, mas que foi tudo para o patrimônio dele, como o Davi Miranda fez. Como muitos fazem até hoje. Davi Miranda, de Macedo, Valdemiro, etc. Ok? Muito bem. Naquele tempo, eles eram mortos. Não é? Se eles usassem o nome de Deus em vão para fazer profecias ou revelações ou evidências falsas para enganar o povo. O versículo 22, vamos pular o 22. O que diz lá no 22? Olha só que interessante aqui, o 22, ó. No 22 está escrito assim. Deuteronômio, versículo 21, 20 e 22. Né? 18, 20 e 22. Está escrito assim, ó. Vamos ler também o versículo 21, tá bom? Vamos ler aqui completinho, aqui, o 21. Vamos lá. O 21, já está vendo aí embaixo, né? Olha só aqui, o 20, 18, 20. O 20, e agora vamos para o 21, que está dizendo assim. Dá uma olhadinha aqui no 21, ó. Verri tomar, bilevaverhan, ok? Eikran, neda, etihadavar, asher, lo diveram Yahvé Adonai o Senhor. Que quer dizer o quê? Está aqui, ó. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? O povo está perguntando para Moisés. E como que a gente vai saber, Moisés, se a palavra que tal profeta falou é do Senhor ou não? Aí no versículo 22, Moisés vai responder exatamente assim, né? Moisés responde assim no versículo 22. Asher, Yedaber, Hanavi, Beshen, Yahvé, Velo, Yerie, Hadavar, Velo, Yavo, Ro, Hadavar, Asher, Lodiberou, Yahvé, Bezadon, Dibirou, Hanavin, Lotagur,
Lotagur Mimenu. Ou seja, Moisés está dizendo, eu estou lendo em hebraico, que é a língua oficial original da Bíblia. Moisés está dizendo então, quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Não tenhas temor dele. Ok? Não tenhas temor dele. Não tenhas temor dele. Bom, então veja que nós devemos ter temor de Deus. E não devemos ter temor, ter medo, entrar em pânico, perder o sono, não dormir, por profecias e pragas mentirosas que estes picaretas da fé lançam sobre quem quer que seja. Porque Deus está acima de tudo e protege os seus. Falando nisso, lembram da falsa revelação ou a mensagem mentirosa do Espírito que se engana assim, dada ao Davi Miranda, que aqueles que saíssem ou saíram da Deus e Amor iriam ficar doentes e morrerem? Vamos dar uma olhadinha nessa falsa profecia, falsa revelação do espírito enganoso que se engana assim? Ou foi inventado pelo próprio Davi Miranda pelo apelo, pelo medo de perder mais membros e perder mais contribuintes para a sua fortuna? Dá uma olhadinha nesse vídeo agora. Portanto, não tenha medo. Quero falar com aqueles irmãos e irmãs que eram da igreja Deus e Amor, que aceitaram Jesus na igreja Deus e Amor. O Divino Espírito Santo está me revelando. Vocês que foram para outra igreja, estão doentes, enfermos, e vocês vão morrer. Prepara para encontrar com a morte. Tá vendo aí? Isso é uma falsa profecia. Espírito Santo nunca, jamais revelaria algo desse nível. Jamais algo desse nível. Isso é um espírito de mentira. Isso é uma construção da mente doentia dele. Mas uma mente doentinha muito espertinha, né? É um jogo, entende? Como diz no mundo, né? É um chaveco. Ele tá metendo louco aí, né, colocando medo nas pessoas, porque as pessoas acreditavam que ele realmente tinha revelação, que ele tinha dom, aquela coisa toda. Não que não tivesse, mas se perverteu. E começou a explorar esses dons e abusar desses dons ao ponto de chegar a esse nível. Ameaçar as pessoas de morte. Se saírem da Igreja de Deus do Amor e aqueles que saíram. Por quê? Acabou os membros, acabou uma mata, acabou o império. Acabou. Vamos viver do quê? Né? Trabalhar para quê? Você tem milhões na conta em outros países, com o dinheiro dos irmãos. Né? Na verdade, eles nem precisam trabalhar. Né? Mas a ganância, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem tem mais, quer mais, quer mais, quer mais, é o povo que se lasque. E aí, vem essas mentiras aí. Continuando aí, ó, dá uma olhadinha. Nós acabamos de ler um texto em hebraico, nos ensinando para não temermos, não ter medo de falsos profetas e suas ameaças. Quem te revela o Espírito Santo. Porque você prometeu que nunca deixaria a igreja Deus e Amor. A Bíblia diz que é melhor não prometermos do que prometermos e não cumprirmos. O Espírito Santo está me revelando agora esta oração que fizemos com o povo aceitando Jesus. Que todos vocês que foram para outro ministério, vocês também não vão durar muitos dias mais. Muitos dias mais. Se você não voltar para a igreja Deus e Amor, vai morrer com esta enfermidade, com grande desespero. Que a Bíblia diz que é melhor não prometermos. Eu achei que
a pessoa deveria voltar para Jesus, para Deus, não é? E não para uma empresa, para uma placa, para um CNPJ, e não para uma denominação. Quer dizer que a denominação que salva não é Jesus? Presta atenção, irmãos, ao teor da mentira. Olha como esse homem abusou da espiritualidade. Raciocina aí, irmão. Pensa. Quem morreu na cruz por você foi Jesus? Ou foi o Davi Miranda? Ou foi a Igreja Deus e Amor? A placa. Foi? Foi Jesus. Então, essas maldições nunca pegou em ninguém. Exceto nele mesmo, que depois morreu depois disso. Diz o Senhor, é melhor não prometermos do que prometermos e não cumprirmos. Aí ele usa o texto de Eclesiastes, né, em relação ao voto. Isso não tem nada a ver com cristãos, não tem nada a ver com esse tempo de agora, não tem nada a ver no tempo dele, não tem nada a ver com o Brasil, Estados Unidos, Alemanha, outros países. Isso teve a ver com o povo de Israel naquele tempo, no tempo do rei Salomão, ok? Mas eles fazem anacronismo, né? Pega um texto antigo e querem invalidar hoje para meter o louco, meter o medo em você e tirar a sua grana, o seu dinheiro. Lembre que o Espírito Santo está revelando agora que você prometeu que nunca deixaria a Igreja Deus e Amor. Então, achei que era nunca deixar Jesus Cristo, o Salvador, não uma denominação, aonde esse Senhor pegou, tirou, não é? 500 milhões de reais do povo da igreja. Comprou terrenos e propriedades, tantas coisas em São Paulo, no Brasil. E aplicou grande dinheiro lá nos paraísos fiscais, onde as contas são protegidas por sigilo. Para o governo brasileiro não saber a falcatrua, a pilantragem com o seu dinheiro, irmão e irmã da Igreja Deus e Amor. Dói, eu sei que dói, é duro ouvir isso, mas é a plena verdade. Guarda esta palavra. Se você não voltar, não muito depois destes dias, você vai morrer. Se não voltar para Deus e Amor, você vai morrer. Você acredita realmente que isso é o Espírito Santo, irmão? Pelo amor de Deus. Vai perecer, porque o Espírito Santo já não suporta tanta falsidade de pessoas que prometem e não cumprem. Mas o Espírito Santo suportou a falsidade dele esse tempo todo, mentindo para a igreja? O Espírito Santo suportou o adultério dele, uma filha fora do casamento? A rejeição dele como pai? Me diz aí, meus irmãos. O Espírito Santo suportou as patifarias, não é? Os pega pra capar do filho dele, Davi Miranda, não é? Pegando um membro da igreja, mulher da igreja, para transar depois da ceia. O Espírito Santo suportou, não é? Os áudios, os telefonemas, não é? De teor sexual da Leia, com um cara aí do Rio Grande do Sul. O Espírito Santo suportou tudo isso? O Espírito Santo suportou que o filho dele, o Daniel, Davi e o outro Daniel, não é? Que usou o tempo inteiro o dinheiro dos membros da igreja para cheirar cocaína no bairro do Lausanne Paulista. Todos os moradores do bairro do Lausanne Paulista, ali na Santigal, onde tem uma biqueira, uma boca de fumo, sabem e veem ele lá. Inclusive lá tem até uma igreja Deus e Amor na Santigal. E o filho dele não tá nem aí, vai lá de carrão, passa, compra droga, cheira na cara de todo mundo. Espírito Santo suportou isso? E aí, meus irmãos? É o seu dinheiro sagrado, o seu salário, tá? Porque é melhor não prometermos, diz a palavra, que prometermos e não cumprirmos. E vocês prometeram ser fiel a Deus, a Igreja Deus e Amor, e não tem cumprido esta fidelidade. Foram para outras igrejas do mundo, dos falsos profetas, das doutrinas do diabo, por causa da televisão, por causa do mundanismo, e por isso o Espírito Santo não suporta mais. Lembra quando Safira e seu esposo
Então, olha só, aqui ele mete o pau, ele condena, diz que o Espírito Santo condena aí as igrejas mundanas, os falsos profetas. Mas eu vou te mostrar um vídeo que você vai ficar de boca aberta. Como que ele tem a mesma fala e a mesma linguagem dos falsos profetas quando se diz sobre dízimo, oferta e voto. Vamos continuar vendo aí. Afirma que seu esposo mentiram para os apóstolos. Mentiram a los apóstoles. Não cumpriram o que eles prometeram. Não cumpriram o que prometeram. Eles morreram. Ellos murieron. O Espírito Santo revelou a Pedro. El Espírito Santo revelou a Pedro. Vocês não estão mentindo ao homem. Não estão mentindo ao homem. Mas a Deus. Sino que a Deus. Estão mentindo não ao homem. Estão mentindo não ao homem. Mas o Espírito Santo. Sino que o Espírito Santo. Está em Atos dos Apóstolos. En Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5. Capítulo 5. Tanto Safira como o esposo dela. Safira como seu esposo. Morreram. Na mesma hora. Al mismo instante. Porque não pode se mentir o Espírito Santo. Porque não pode mentir-se ao Espírito que é o nosso Consolador, que faz tudo por nós, para sermos abençoados, curados e vitoriosos. Vocês também, meus irmãos, sejam fiéis. Oraram comigo agora prometendo que nunca deixaria esta igreja. Se for para outra igreja, eles que diz que é crente, vocês devem estar doentes, como muitos outros estão nos ouvindo, estão doentes, e vão perecer. Então, firme conosco, para não perecer. Que Jesus está perto de vir nos buscar. Que Jesus está cerca para venir a buscarnos. E subamos triunfante para o seu reino. Porque o Espírito Santo que vai nos arrebatar ao encontro de Jesus Cristo. Bom, então, meus queridos e amados irmãos, nós vimos nos textos que lemos em hebraico, nos textos de Devarim, que é Deuteronômio 18, 20, 21, 22, que a instrução, a orientação ao povo de Israel era se a palavra do profeta, não é? Se cumprir, seria de Deus. E se ela não se cumprisse, não seria Deus falando através daquele profeta. E se aquele profeta profetizasse, desse alguma evidência, alguma visão, falando em nome do Senhor, mas também conduzindo e levando o povo a adorar e servir a outros deuses, ele deveria ser morto. Nos dias de hoje, não tem essa força, não é? Essa força teocrática e transformada em código penal no meio do povo religioso, salvo lá entre os muçulmanos. Né? Mas até o tempo de Jesus, isso ainda existia, como por exemplo, apedrejamento, né? Entregar para Roma, crucificar, essas coisas. Nos tempos de hoje, é óbvio que isso não tem como, porque existe a questão, graças a Deus, né, a evolução humana, os direitos humanos, a democracia, o entendimento das situações. Temos o Código Civil e o Código Penal, e assim como o Senhor também disse a Moisés, nas 10 palavras ou 10 mandamentos, não matarás. Não se pode matar ninguém. Não se pode tirar a vida de ninguém. Mas pode-se processar, pode-se prender essa pessoa, obrigar essa pessoa a pagar o que ela deve. Ressarcir os danos que ela causou na vida das pessoas. Como muitos profetas, falsos profetas de hoje. Você já imaginou todo mundo respondendo um processo na justiça? Todos eles processados e presos? O Edir Macedo, o Valdemiro, o RR, o João Ribe, a Bispa Sônia, o Estevão Hernandes, o Valdemiro. Já pensou? A família Miranda, todos tendo que devolver esses milhões, bilhões, trilhões tirados do povo. Já pensou a Igreja Católica ter que devolver? E olha que a Igreja Católica
como um Estado do Vaticano, tem um banco quatrilionário. Enfim. Então, o texto que lemos diz que somente se a profecia não se cumprir, então quer dizer que ele não era de Deus. Mas diz que o profeta que levar as pessoas a adorar outros deuses deve ser punido. Como queremos punir essas pessoas hoje? Saindo do meio, saindo dessa bolha religiosa, saindo de dentro desses locais, saindo de dentro dessas igrejas, com maior confiança do mundo em Deus, e sensação de liberdade. Liberdade. Estar livre para a espiritualidade. Viver de forma humana, feliz. Aproveitar tudo que Deus nos deu para sermos felizes. Sem sermos cerceados pela imposição da religião, não pode, não pode, não pode. Olha, aqui mesmo no comentário do YouTube, tem um rapaz que era da Deus de Amor e que foi fazer um trabalho na casa do Davi Miranda lá, no Parque Petrópolis, Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo. E ele viu na sala cinema, televisores gigantescos, cinema. E eles proibindo você de ver televisão. Quer dizer, eles podem. Todos eles podem tudo. Você não pode nada. Você fica aí sequelado, abestado com a sua mente. Cria um sistema de ditadura religiosa. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E você seguindo tudo isso. E eles podendo tudo. Meu irmão, abra a sua visão, por favor, a sua mente para Deus, para a palavra de Deus. Não se permita ser tão tonto, ser tão trouxa, com todo respeito, ser tão bobo desse jeito. Desculpe essas palavras duras, mas é a verdade. Bom, agora, o texto que lemos também diz que nós não devemos temer. Não temam a eles, não tenham medo deles. Está escrito aqui, ó, Deuteronômio, aqui, ó. Deuteronômio capítulo 18 e versículo 20. Ó, porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outro Deus, outros deuses, tal profeta morrerá. Tal profeta morrerá, né? A gente não tem que ter medo deles. Não pode ter pânico de suas mensagens, como o missionário fez aí no vídeo que você viu, no áudio. Aqueles que saíram da Deus de Amor, vão adoecer, sofrer muitas dores e vão morrer. Você fez um voto, não sei o que, cumpre o voto para não sair da igreja Deus de Amor. Irmãos, isso é mentira. Deus nunca pediu para você fazer voto, para você cumprir nada em denominação nenhuma, em placa de igreja nenhuma, em doutrina nenhuma, senão a lecar, em hebraico, aquela que veio do céu, senão o evangelion, em grego, que veio do céu através dos lábios, da boca de Jesus Cristo, o teu Salvador. Você não pode, não deve abandonar Jesus, você não pode, não deve abandonar Hashem, ou Adonai, o Senhor, você não pode, não deve abandonar a palavra de Deus, a fé em Deus, não no homem e na religião, ou na denominação, ou na placa da igreja. Isso é besterol puro, porque isso é empresa para eles. Eles querem que você continue, para você continuar doando, dando dízimo, oferta, voto, sacrifício, envelopinho, para eles fazerem isso que o Davi Miranda fez. Ok? E o Davi Miranda fez isso por quê? Porque naquele tempo já, há uns 10, 20, 30 anos atrás, talvez não tinha aí, 40 anos atrás, não tinha YouCurt, não tinha Messenger, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha redes sociais. Então ninguém sabia, a igreja não sabia, estava tudo muito escondidinho lá nas Ilhas Caimãs, 500 milhões de reais, né? Muito esperto o homem de Deus. Mas o tempo evoluiu, a ciência se multiplicou e a palavra se cumpriu. Não há nada em oculto que não há de ser revelado pelo Espírito que não se engana. De verdade agora, o Espírito Santo. Através das tecnologias avançadas,
E agora, quando morre, vai lá ver o testamento, inventário o testamento, e descobre-se que as rádios, que era para estar em nome da instituição filantrópica Deus e Amor na igreja, está no nome de seus herdeiros. E o terreno da sede mundial, muito grande demais, em vez de estar no nome da instituição Deus e Amor, está no nome dele, patrimônio dele, colocou tudo no nome dele, porque amou o dinheiro, amou a grana, amou tudo, menos você, mas amou o teu bolso, o teu dinheiro. E para isso vale a pena mentir, com profecias, revelações e ameaças que vão morrer. Notaram que o primeiro que morreu foi ele? Porque nem ele mesmo estava dentro, de verdade, do Espírito incorporado a Deus e amor e de toda essa santidade. Mas foi um falso profeta. Ok? Vamos ver agora esse texto aqui, dessa palavra de Deus. Agora, esse texto é mais profundo, tá? Sobre a questão da profecia, a questão da revelação. Presta bem atenção. Por que com Deus não se brinca? Muito bem. Agora nós estamos entendendo aqui que não é só questão de a palavra do profeta, se ela cumpre ou não. Isto autentica se ele é ou não de Deus. Veja só o perigo. O perigo. Aprenda aí, ó. Direto do hebraico, dentro da sua Bíblia também. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse texto aqui em hebraico já está aparecendo aqui em português? Vamos lá. Vamos pegar no hebraico aqui. Dá só uma olhadinha aqui, ó. No hebraico, tá bom? Olha só. O que está escrito aqui em hebraico? Nós lemos assim, ó. Ki yakun, bike rebekha, bike rebekha, navi, oncholen, shalom venatal, Leikhal, Otmofet. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer isso aqui, ó. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio. Versículo 2. Agora. Versículo 2. Presta bem atenção, versículo 2. Olha o que está escrito aqui no versículo 2, ó. Opa, olha lá. Uvaraot, ó. Uvaraot veramofet. Uvaraot veramofet. Diber asher. Eleika, lemor, melechan, asherei, Elohim, Elohim, asher, ó, asher, lo idaitan, vena veden. O que quer dizer isso aqui? No versículo 2. Quer dizer isso aqui, ó. E suceder o tal sinal ou prodígio, presta bem atenção nisso. E suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los. Ou seja, ainda que a profecia, a vidência, a revelação
do profeta realmente acontecesse, e depois que ele conseguisse conquistar a mente, o coração, impressionar as pessoas, compungir os corações, impressionar as pessoas, poxa, olha o que ele falou aconteceu, ele revelou, olha a profecia dele se cumpriu, olha a visão dele aconteceu, olha a profecia dele aconteceu, vou conseguir esse cara, vou começar a seguir ele. Mesmo que o que ele fale aconteça e ele induza, não é? Dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos. Gente, tem outros deuses aí, vamos segui-los, vocês não conhecem, não é só o Deus de Israel, não. Ok? O que está acontecendo no tempo de hoje é que os profetas, com os seus dons, não é? Os ditos profetas profetizam, revelam, adivinham, têm evidência, têm a revelação, tudo acontece, nos mínimos detalhes. Só que a igreja não percebeu, os irmãos não perceberam que eles levaram vocês a outros deuses que não conhecestes, servindo-os. O deus mais famoso que vocês não conheciam é o Mamon siríaco da Síria, o deus do dinheiro, da grana, teologia da prosperidade, onde só o sacerdote, o sumo sacerdote, o levita, prospera e fica bilionário. Só o Edir Macedo, só o Ademiro, só o Davi Miranda e sua família, só o R.R. Soares, só Estevão e a Sônia prosperaram e ficaram bilionários. Só o Malafaia, bilionários, todos eles morando em condomínios de alto padrão, luxo, com guarita, né? Com segurança privada, armada, escolta, carros blindados, tem, e vocês não têm nada. Adoram outros deuses, vocês da igreja, Deus é amor, sem saber, adoraram a Mamon, o Deus do dinheiro, que ele, missionário, se entregou também. Ok? Vamos para o versículo 3. Dá uma olhadinha aqui no versículo 3. O versículo 3 vai dizer assim, olha, Lot Sema, el diverei, Hanavi Chachul Ol, el Elohim, Chashalol, Chachul Kil, Menaseu. Perdão, é esse daqui, ó. É esse aqui que eu tenho que ler. É o 3. É que o hebraico muda um pouco diferente. Vamos lá. Vamos para o versículo correto, tá bom? Lot Semar, agora sim, ó. Lot Semar, el deverei, Chavanim, Chachul Ol, Yahver, Chachul Chol, El Cholen, Chachalol, Chachul, Yahver, Chachul Yahver, Elohegen, Etekchen, Ladat, Shekhen Chai, Nafishen, Ubechal, Ovain, et Yagver, perdão, vamos de novo aqui, tem que falar certinho, né? Ren Nafishen,
Nafeshen, Uverhal, Et Yahvé, Et Adonai, o Senhor, não é? Elohim, Bekhal, Levavren. O que está dizendo aqui? No versículo 3, não ouvirás as palavras daquele profeta, ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, vocês prestaram bem atenção? Essa questão de profecia e de revelação, vidência, ver as coisas, televisão, dar recado de Deus, falar que o Senhor falou, quando o Senhor não falou. Prestou bem atenção agora nesse capítulo 3 do livro de Devarim? São alguns capítulos antes do capítulo 18 que nós lemos. Olha a profundidade. Não basta se basear que o cara é falso profeta porque não se cumpriu o que ele falou. A coisa é mais profunda, não é? Essa acariação, essa triagem de Deus, ela é mais séria. Porque se a pessoa tem o dom, vai acontecer. E se ela não tem o dom, não vai acontecer. Mas, e quando a pessoa tem o dom, que não implica, não significa que ela está em comunhão com Deus, ela pode estar desviada, como o rei Saul, né? E como muitos profetas, no caso do profeta Balaão, que não era do quórum dos profetas de Deus, mas tinha o dom. Então, irmãos, não adianta vir aqui no YouTube e falar para mim, mentiroso, que eu sou mentiroso. Quem enganou os milhares ou milhões de adeptos, membros do Deus de Amor, não fui eu. Quem mentiu, não fui eu. Quem mentiu, como você viu no vídeo agora do áudio dele, foi ele quem mentiu para milhões de pessoas que acreditavam nele como um profeta, como um homem de Deus. Talvez no começo teria sido, sim, um verdadeiro pregador do evangelho sincero, mas quando viu um montante de grana entrando, meu irmão, subiu para a cabeça, não é? Subiu para a cabeça. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que faz os homens afundarem no pântano da ganância, da avareza, da luxúria, de tudo que você possa imaginar. Então, quem mentiu para o povo da Deus de Amor, quem mentiu o tempo todo, não foi eu, foi ele. Mesmo havendo curas, milagres e revelações. Como eu disse ontem, meus irmãos, no último dia, quando chegar diante de Jesus, está lá em Mateus 24, 25, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu ressuscitei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu ganhei milhares de estados, cidades, países, em teu nome eu fiz cair fogo do céu. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Olha, irmão, presta atenção que isso é muito sério, é muito grave. Você pode estar se amaldiçoando, seguindo um maldito, seguindo um abominável, seguindo uma pessoa que está usando todos os artifícios e ferramentas da Bíblia, das Escrituras, da fé, da espiritualidade, para arrancar tua grana, viver bem, deixar os seus descendentes e seus herdeiros muito bem, e você na fossa, você todo ferrado, morando aí nessa favela, nesse barraquinho, com todo respeito, né, que é o seu lar, mas não é um lar digno. Teu salário não é um salário digno. A tua dispensa não está de uma dispensa digna, como a dispensa da casa dele, não é, dos milhões que ele tem, da família dele. Então, presta bem atenção, ok? Não temos que ter medo dessas profecias. Quem sair ao Deus de amor vai morrer, vai adoecer, vai enfermar com várias dores. Você fez um voto, e quem faz o voto deve cumprir. Você que foi para outras igrejas. Então ele mesmo não cumpriu voto nenhum, ele mesmo não estava incorporado dentro daquilo que ele pregava, era uma incoerência total,
porque furtou, pegou o seu dinheiro e investiu no patrimônio dele, sem querer saber como estava a sua situação. Você que se dane, na pobreza, na miséria, e ele nos palácios, nos apartamentos e prédios, coberturas, empresas fora do país, em contas fora do país. Correto? Então ele estava fora da Deus e amor, do que ele pregava. De santidade, de amor, de caráter, de decência. E foi o primeiro que pagou o parto. Foi o primeiro que foi ceifado. E aí, família Miranda, vamos se converter de verdade? Vamos levar a sério as Escrituras, o Evangelho de Deus? Estou provando por aqui, pela palavra, que não se brinca com as coisas de Deus. Agora, eu quero que você, você viu aí os textos em hebraico e a palavra do Senhor, ok? Vamos dar uma olhadinha agora, que eu falei que ia provar para você, que o Davi Miranda se tornou um falso profeta, porque a mesma falácia, mentira e linguagem, usando a palavra de Deus para enganar você, é a mesma palavra de Deus, é a mesma palavra que está na boca dos falsos profetas que ele tanto condenou e chamou de mundano. Só não sabia que a casa ia cair um dia e que Deus ia mostrar para o mundo o quão mundano, falso profeta e amante do dinheiro ele foi. Dá uma olhadinha nesses vídeos e depois vê o vídeo do próprio missionário Davi Miranda. Eu vou soltar agora e você vai ver os vídeos da Bispa Sônia. Presta bem atenção no que ela fala, na sua estratégia, na sua lacração, na sua cara de pau. Como ela fala que as pessoas têm que se virar para dar dinheiro para a igreja, 10 mil. Se você não der, o devorador vai levar. Presta atenção na mentira também que o Edir Macedo fala, que o R.R. Soares fala, que o Valdemiro Santiago fala. Presta atenção na mentira em que o Agenor Duque fala. E por último, compare todas essas palavras, essas mentiras do altar, porque são falsos profetas. Compare as palavras do teu missionário Davi Miranda. Não é coincidência, não. É safadeza mesmo. É mentira. É conveniência, é de propósito. É intencional. Meter medo, mentir, que você vai para o inferno se você não der o dízimo, etc, etc, quando o devorador vai entrar na sua vida. Depois disso, desses vídeos, nós vamos ler uma passagem que Deus permite. Tudo isso Deus tem permitido para provar você, para saber se você está ligado na fiação de Deus, na comunhão do Espírito, se você está ligado principalmente nas Escrituras. Lembra do que Jesus disse? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Não adianta vocês me xingarem de mentiroso, de falso profeta, que estou perseguindo. É a palavra de Deus. Eu estou ensinando aqui a palavra de Deus. Não ser canalha, não ser malandro, não ser mentiroso, não ser vagabundo, usando a Bíblia para ficar rico, colocar tudo no nome dele, nas Escrituras, na aquisição de bens. Isso era para estar no nome da Deus e Amor, da instituição, até as rádios, mas está tudo no nome dele, no nome dos filhos dele. Você acha que eu sou trouxa, que eu sou idiota? Você gosta de ser trouxa? Você gosta de ser idiota? Você que é da Deus e Amor? Então permaneça nessa vida miserável, de pobre, nessa vida miserável, dando o seu suor para enriquecer a barriga deles, para não falar outra coisa. Presta atenção nos vídeos aí, ok? Muito bem, vocês viram em os vídeos as falas similares, os estratagemas, ou como dizem no mundo, os chavecos e as mentiras, que todos falam em uma mesma linguagem, no mesmo tom, não é? No mesmo grau, numa concordância, numa afinidade, numa simetria terrível. A mentira do dízimo. Quem não der o dízimo vai para o inferno, vai ficar doente, vai perder emprego, que você tem que dar o dízimo, e Deus pediu apenas 10%, poderia ter pedido mais, que esse 10% do seu salário não é seu, é de Deus, e que a oferta você dá voluntariamente,
Então você viu um monte de baboseira desses vagabundos, com todo respeito, canalhas, não é? Abutres, cães gulosos, que só querem a grana, o teu dinheiro, moeda, em papel, em moeda, em cheque eletrônico, em maquininha, em crédito, em débito, em terras, em carros, em patrimônios. Eles são os verdadeiros espíritos devoradores. São eles, não é o gafanhoto lá do campo da agricultura, não é aruga ou pulgão, nada disso. São seres humanos, são pessoas. Por isso que eu estou trazendo a palavra para vocês em hebraico, para vocês entenderem, e Deus abriu o olho de vocês, a mente de vocês, o entendimento de vocês. Parem de dar dinheiro para essas pessoas, para essas famílias, para essas empresas familiares, chamadas de igreja, ok? Então você viu a fala da Bispa Sônia, do R.R. Soares, do Agenor Duque, do Valdemiro, do Edir Macedo e do Davi Miranda. Davi Miranda foi o mais antigo, né? Foi o pioneiro em tirar dinheiro das pessoas e socar lá fora, né? Para não ser pego pela Receita Federal, pelos tributos, pelo leão aqui no Brasil, ok? Mas não é dinheiro de trabalho dele, como uma empresa, é dinheiro dos membros, de pessoas simples, não é? Sofredoras na vida, as quais ele conseguiu entrar no coração delas através da emoção, da pregação, da Bíblia, da Palavra de Deus, de curas, milagres, profecias e orações. Ok? Mas dá uma olhadinha nessa palavra aqui. Você pensa que Deus não permite as coisas, irmãos? Olha só no livro de 1 Reis, capítulo 22, quando o rei Josafá vem visitar o rei Zedequias. Havia um profeta chamado Mica, né? Um profeta pequenininho que ninguém dava valor para ele. E vários outros profetas, 100, 400 profetas, né? Todos eles eram profetas de Deus. Mas o Mica, por mais simples e por mais escondido ou não visto que ele fosse entre os menores, por mais que ele não tivesse publicidade, né? Por mais que ele não tivesse fama, não é? Por mais que ele não tivesse ibope, ele era o único que falava somente aquilo que Deus mandava para ele. Mas veja, aqui, não é? O que acontece nessa história? O rei Zedequias chamou Josafá para, junto com ele, guerrear contra um povo. Ok? E aí o rei Josafá fala para Zedequias, olha, antes de irmos, vamos consultar a Deus pelos profetas. Ok? E os profetas, todos esses profetas, não é? Combinaram de falar uma profecia boa, que agradasse ao rei. Eles não consultaram a Deus primeiro. Ok? E aí então vem o eunuco do rei e fala para o profeta Mica que o Josafá tem mais algum profeta. E tem um profeta aí que eu não gosto dele, o rei Zedequias fala, eu odeio ele. Se eu pudesse, eu matava ele. Toda vez que ele vem falar alguma profecia da parte de Deus para mim, é sempre cajadada, sempre paulada, sabe? É sempre chicotada, é sempre uma palavra de exortação, uma palavra, não tem uma palavra de bem. Por que será, né? E aí o Josafá fala assim, não, chama ele. Então, o eunuco chega lá, onde está o Mica, e fala, olha, é melhor você levar uma palavra de bem para o rei Zedequias. O outro rei está aí, o rei Josafá. E todos os profetas falaram muito bem, que tudo ia bem, que tudo ia na paz, que o rei Zedequias com Josafá iam vencer a guerra, que ia ser uma maravilha. E você, como está sempre falando o contrário, né, Mica? Fala também a mesma coisa que estão falando, beleza? Para a coisa não ficar feia para o teu lado. Aí o profeta foi lá, diante do rei Zedequias, e falou a mesma coisa que os outros profetas falaram. Só que antes disso, Deus havia revelado para o Mica o seguinte, dá uma olhadinha aí e lê comigo esta passagem aqui. Olha, livro de 1 Reis, capítulo 22 e versículo 21. Dá uma olhadinha aí. Com Deus não se brinca, família Miranda e crentes.
Olha lá, 1 Reis, deixa eu arrumar aqui. 1 Reis, capítulo 22 e versículo 21. O que está escrito aqui? Ó. Vayetze Haruah, Vayamod, Lifenei, Yahver, que é Adonai o Senhor, ok? Vayomer Ani, Afatenu, Vayomer, de novo, Vayomer, Adonai, Yahver, o Senhor, Elaiv, Bamar. O que está dizendo aqui? Olha só. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. E disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com o quê? Versículo 22. Vaiomer, aqui ó. Vaiomer etzer ve raiti ruá, espírito, alma, sopro, sequer befi, neviav, vaiomer tefater, veganta kral, Vaser Sheken. Ou seja, ó, que está dizendo isso aqui? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Versículo 23. Para terminarmos aqui, olha só o que está escrito. Veatar iner Natan, Yahver, Adonai o Senhor, Ruá, e Sequer, Befi, Kal, Neviekra, Eler, Vairu, Diber, Aleikhan, Raal. Ou seja, Deus disse, agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Né? Aí o rei Zedequias ficou bravo, olha lá. Então Zedequias, filho de Canaana, chegou e feriu a Mica no queixo, deu um soco nele e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E aí vai. E disse Mica, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Mica e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. Né? E direis assim, diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Mica, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi todos os povos. Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Remote Gileade. Né? E disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu porém veste os teus vestidos, disfarçou-se, pois o rei de Israel, e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. E sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros de Josafá, disseram a eles, certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram segui-lo.
Então um homem entesou o arco, quer dizer, levantou o arco com a flecha, armou para cima para o céu, na sua simplicidade, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro de frente dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro, não é? Enfim, espero que você tenha entendido aqui, ok? O que é que nós acabamos de ler aqui? A palavra da salvação, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Irmãos, não se brinca com as Escrituras, não se brinca com a espiritualidade, não se brinca. Eu leio em hebraico porque eu sou judeu e eu estou te ensinando. Não se brinca com a palavra de Deus. Mais uma vez, eu não sou um mentiroso, eu não estou com inveja da fortuna do Davi Miranda, não é? E eu também não estou enganando nem desviando ninguém, e também não estou sendo um demônio, um diabo. Eu estou falando que algo muito grave, muito sério, o Davi Miranda fez durante toda a sua vida, mentiu pra caramba, enganou todo mundo, tirou grana das pessoas, do salário minguado das pessoas, para ficar rico. E a palavra de Deus diz que para nos testar, para nos provar se estamos com as Escrituras no nosso coração, ele nos prova. E o Brasil foi muito mal nessa prova de Deus, né? Nessa prova do Senhor. O Brasil acreditou mais na profecia falsa ou verdadeira e se entregou a outros deuses. Quais os deuses? Os deuses da glutonaria, da paixão, da carnalidade, o Deus da vaidade, o Deus da grana, do dinheiro, Mamon. Esqueceram-se de Deus, do Espírito Santo, das palavras de Jesus, e foram nas igrejas como se Deus fosse um bancário ou um agiota. Eu pago e o Senhor me dá, eu devolvo e o Senhor me dá essas coisas, como disse o Valdemiro. Deus não é isso, o Espírito Santo não é isso, Jesus não é isso, e a Bíblia não é isso. Vamos se converter, gente. Não tenham medo de sair da Deus é Amor, não. Não tenham medo de sair da Universal, da Mundial, da Assembleia. Voltem-se para Jesus, voltem-se para o Espírito Santo, voltem-se para a palavra de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Perceberam que a mesma fala da Bispa Sônia, do R.R. Soares, do Valdemiro Santiago, a mesma fala do Agenor Duque, a mesma fala também do Silas Malafaia. A mesma fala desses homens é grana, dinheiro. Se você der, você está bem. Se você não der, você está ferrado, você vai para o inferno. Porque se você não der, você é ladrão, porque está roubando a Deus. Tudo mentira. Tudo invertido, os textos invertidos que eles invertem ao seu bel prazer, as suas conveniências e as intenções, que é tirar o seu dinheiro. Além do seu dinheiro, prender a sua alma. Fanatizar, bitolar você aqui, a sua sanidade mental. Que Deus tenha piedade e misericórdia de nós. Família Miranda, se arrependa. Devolva para o povo de Deus Amor o que é deles. Devolva. A mão de Deus já catou o chefão de vocês. A mão de Deus já catou o Davi Miranda. Quem mais vai pagar para ver? Vocês estão gozando, vocês estão usufruindo, vocês estão enchendo a barriga, vocês estão gastando um dinheiro que não é de vocês. Arrependam-se, porque a vara da justiça de Deus está posta sobre o Brasil. E não é só na Deus é Amor, não. A vara de Deus vem pegar um por um desses ministérios, dessas igrejas. A vergonha vai ser muito grande. Preste atenção no que eu estou falando. Deus começa a descortinar, tirar panos quentes, puxar o tapete e começa a mostrar a podridão de cada um desses homens, dessas famílias de igreja, famílias poderosas e ricas. E eu estou aqui como um profeta Mica, para falar aquilo que o Senhor manda falar, e não para enganar, iludir, não para dar as mãos como os profetas, né? Um espírito de mentira entrou neles, eles profetizaram mentira para o rei Zedequias.
Todos vocês estão de mãos dadas com o espírito da mentira, desde o Davi Miranda até esses pastores modernos e novos. Todos foram mundanos e são mundanos, abomináveis. Não tem nada a ver com o Deus de Israel, não tem nada a ver com Jesus lá da Palestina, com o Espírito Santo e com a palavra. Arrependam-se. Está provado, você viu, que o Davi Miranda não passou de um falso profeta, mentiu para todo mundo, dízimos, oferta e votos e não deve para o inferno. A linguagem é a mesma, só você que não acorda. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Shalom, paz do Senhor e até a próxima. Muito obrigado por vocês estarem inscrevendo-se no meu canal do YouTube. Estamos chegando a 1000, hein? E eles estão com medo que eu chegue a 1000, porque aí o YouTube se encarrega de mandar as mensagens, não é? Aí o YouTube se encarrega de espalhar e ter mais visão, mais alcance. Por isso que estão com medo. Se você acha que eu estou falando a verdade, vem comigo. Eu não quero o seu dízimo, não quero o seu voto, eu não quero a sua oferta, eu não quero o seu sacrifício, eu não faço campanha, eu não distribuo envelope, eu não tenho nem lugar para agregar todo mundo. Porque nós somos o templo de Deus. Tenha Deus na sua casa, aí dentro, bem seguro, como Yeshua Jesus diz em Mateus 6,6. Olha, entra no seu quarto, fale com Deus, em secreto Ele te abençoa. Para de ir pedir bênçãos para pastor, missionários, missionárias, presbíteros, profetas, que a maioria é mentiroso e quer somente a sua grana e nada mais. Um abraço, shalom e até a próxima. É reputar tudo isso por perda, a ganhar o Senhor Jesus, o Cristo. Ou do contrário, não seremos abençoados. Mas eu sou dizimista, Deus tem que curar. Quá, 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 quá. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta porque ainda você não é salvo. Porque Deus toca e você sente a quantia. Quantos são candidatos a ser patrocinadores? Não são e nunca vão ser. Porque recusaram a chamada de Deus. Aquilo que Deus fala é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. Porque Ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8, roubará um homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O patrocinador é uma oferta levantada, programada, para poder pagar as despesas da igreja. E quem sente o toque e não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. E eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Roubará homem a Deus, em que te roubamos, diz-me oferta. Primeiro aos Coríntios 6,10. Ficarão de fora, não entrarão no reino de Deus os roubadores. Está bem claro na palavra de Deus. Mas missionário, se eu der, faz falta porque você não dá. Olha para a minha mão aqui agora. O dízimo é o seu salário dividido em 10 partes. Cada parte é 10%. Se você não dá, você fica com 100%. Você pensa, se você der, você fica com 90%. Vai fazer falta? Não vai. Quando você não dá, o diabo sabe que aquilo não é seu, é de Deus, que você não deu, roubou a Deus, ele rouba de você, só que ele é ladrão. Olha como é que fica o seu salário depois. Vai tudo embora. E quando não vai mais ainda. Agora, se você der 9 partes com Deus, vale mais do que 10 sem Deus. Se você tivesse um terreno aqui em Curitiba, o melhor terreno, e um consultor chegasse e dissesse assim, vamos fazer um shopping aí? Vamos. O que você quer? Eu quero 10% da renda de todo mundo. Você pode vender, alugar, mas 10% é meu. É muito? Não. Eu sou dono do terreno, eu faço o que eu quero. Então, você não vai fazer o shopping aqui. Aí faz, põe 500 lojas, todo mundo vai naquele shopping, que cabe 1 milhão de pessoas, vem gente de todo o estado para ir no shopping. E você abre a sua loja e está prosperando. Todo mês você dá o dízimo. Paga os 10% ao dono do terreno. Paga você. Aí um mês o cidadão não paga. E você vai lá e escuta, você não pagou. Eu estou pensando bem, acho que não vou pagar mais não. Então você vai sair agora. Tira você de lá, onde que você vai viver? Lá está o segredo. Aqui é o segredo. É no reino de Deus.
Na hora que você faz, você é abençoado. Então, voltando ao que Paulo falou aqui agora, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Reputei-o perda por Cristo. Não quero saber disso. Eu vou ser fiel a Deus. Quando você é fiel, Deus é fiel. Se você for infiel, Deus continua fiel. Porque não quer jogar você no abismo, ele fica inflexível. Você vai ter muito sofrimento para entrar na presença dele, porque ele não pode favorecer alguém que está errado. Se você tiver 5 filhos, 10, 20, 2, e um deles fizer coisa errada, se você for um bom pai ou uma mãe, você vai chamá-lo no quarto e vai dar uma bronca muito grande. Eu ensinei a você ser honesto. Você está desonrando a família. Você está se desonrando. Você vai dar muito mal na vida. Se continuar assim, você vai para a cadeia. Continuar assim, bandido não fica vivo para morrer de velhice, não. Você vai morrer cedo. Para com isso agora. Toma juízo na cabeça. E você põe até às vezes uma pena para ele. Você pode esquecer que eu não vou dar aquela mesada, não vou dar aquilo que eu prometi. Enquanto você não se melhorar. Se você é um mau pai, filhão, todo mundo entende. Não tem problema, não tem, e tem muito problema. Você tem que ser inflexível com seu filho, ou você nunca vai recuperá-lo. É o que Deus está falando com a gente. Deixa eu fazer uma oração. Pai, obrigado. Vamos agora à primeira pergunta. Missionário, eu gostaria de saber a respeito pelo fato da pessoa ela não ser fiel no dízimo. Isso influencia na salvação dela? Mas completamente. O dízimo, quando a pessoa entende, está lá em Malaquias, o relato mais completo. Outras partes da Bíblia falam sobre o dízimo. Mas em Malaquias capítulo 3, todo mundo devia conhecer o que Deus fala aqui, porque isso aqui pode levar você para a perdição eterna. Que pode levar você para a perdição eterna. Que pode levar você para a perdição eterna. A palavra é forte, Deus está falando, versículo 8 de Malaquias 3. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Então a pessoa que não dá a Deus daquilo que ela recebe, em forma de salário, presente, ajuda, mesada, a 10ª parte, ela está roubando a Deus. Deus criou esse instituto para poder manter a obra dele. E ele disse, não tem que rouba, não tem outro jeito. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, a mim, vós toda a nação. Deus é incoerente. Então, o João é membro da igreja, aceitou Jesus, mas está roubando a Deus. O Judas Iscariote também roubava. E Deus disse, você agora vai ficar debaixo de maldição. Mas quando ele morre, não, você vem para o céu. Olha, mas como é que pode isso? Quer dizer, Deus só vai, entre a palavra, castigar agora? O castigo vai ser eterno. Olha, vamos para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. A pessoa perguntou se isso aqui influencia a salvação dela. 1 aos Coríntios 6:10. Não erreis, está escrito aqui. Erra quem quer. Nem os devassos, os que não têm freio moral. Nem os idólatras que fabricam, vendem, compram, adoram ídolos. Nem os adúlteros que traem os seus cônjuges. Nem os efeminados,
não precisa nem explicar, né? Nem os sodomitas já estão na prática do homossexualismo. Nem os ladrões. Me chamar a palavra ladrão é muito forte, eu sou um roubador. Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os malditos, nem os roubadores. Pronto. Você não quer aceitar a palavra que você está roubando o dízimo, você não é ladrão, então você é roubador. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Acabou. Influencia e muito. Tem pessoas que vão ter problema no grande dia. Eu vou falar uma coisa que pode pôr na internet, no YouTube, no SabTube, no Cabanaiatube, no CapetaTube, no FaceTime, no Face, onde você quiser. Se você não é dizimista, você vai pro inferno. Porque Jesus disse que os adúlteros, os idólatras, os afeminados e os ladrões não herdarão o reino de Deus. Deus, eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de R$1.000. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil, 5 mil, 2 mil. Isso diretamente na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus, não é conta do apóstolo, do bispo, da bispa, não. Você vai ver lá a razão social. Não é conta, não vai aparecer o nome de Valdemiro, não. Não. Você vai investir na obra de Deus, no programa que tem abençoado e mudado a vida de muita gente. E os demais que vêm investir a oferta do carnezinho, que é R$70 mês, que é simbólico, é 7% de um salário mínimo. Mas tem gente que pode investir isso, tá? Mas eu estou investindo meu dízimo. Não, você não está investindo o seu dízimo, você tá devolvendo o dízimo. Até parece que se eu dou a alguém o que já é dela, eu estou investindo na vida dela. Claro que não. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. O dízimo pertence a Deus. Se você mexer nele, você vai fazer como o Adão e Eva fizeram quando comeram aquele fruto da árvore que não podia mexer. E aí foram expulsos do jardim, dos privilégios. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. A verdade é essa. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Então você tem que devolver o dízimo a Deus, devolver. Você quer investir, é a oferta, investimento é a oferta. Você não está investindo dízimo, não. Você não está fazendo vantagem nenhuma devolver dízimo, não é de Deus. Isso aí é de Deus. Você está pensando que bate no peito, eu dei tanto de dízimo, você deu nada. Você devolveu o que é de Deus. Você quer dar, você tem que dar dos seus 90. 10% é da obra, é de Deus. E ele poderia pedir 90, mas ele pediu 10. Pediu não, né? Ele exigiu. Isso é exigência, não é pedir também não. Né? Ele pega pesado. Tanto é que com maldição só é amaldiçoado. Tá? Ele não está pedindo não. Ninguém vai amaldiçoar alguém por um pedido, né? É uma ordem. É ordem. Isso é regra. Isso é ordem. Isso é lei. Devolver o dízimo porque é de Deus. 10% de tudo que você ganha é de Deus. Isso aí não é seu não. Você nem chegue perto para gastar, para mexer. Isso é de Deus. E dos 90, se você dá alguma coisa, aí você está dando, aí você está investindo. Aí você está investindo. Perigo o amor ao dinheiro. Es un peligro el amor al dinero. Isso leva à condenação do fogo do inferno. Lleva a la condenación del fuego del infierno. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Podemos ter dinheiro, mas não pôr o coração nele. Podemos tener dinero, pero no poner el corazón en ello. Quantos irmãos e irmãs ¿Cuántos hermanos y hermanas que ama tanto seu que dinheiro aman tanto su que dinero não tem coragem de dar o y dízimo, no tienen coraje de dar el diezmo? sabendo que é bíblico? Sabiendo que es bíblico. Ele examina na Bíblia e vê Examina la Biblia y ve que tem que dar o dízimo do Senhor, que tiene que dar el diezmo del Señor. depositar na conta da igreja Deus e Amor. Depositar en la cuenta de la iglesia de Dios es amor. Mas o amor dele é tão grande pelo dinheiro. Pero su amor es tan grande por el Ele, dinero. não vou dar não. Dice, no voy a dar. Como se o dinheiro fosse dele. Como si su dinero no fuera de él. Como se ele mesmo fosse inteligente de si mesmo. Como si él fuera inteligente por sí mismo. Para ganhar o pão de cada dia. Para ganar el pan de cada día. Essa inteligência que nos dá para ganhar o pão Esa inteligencia que nos tenemos é para o ganar el próprio pan. Deus Jeová. El propio Dios Jehová. É Jesus, Espírito Santo. Jesús es Espíritu Santo. Glória a Deus. Gloria a Dios.
E assim, o amor ao dinheiro é tão grande el amor al dinero es tan grande que muitos irmãos e irmãs roubam o muchos Senhor. hermanos y hermanas roban al Señor. Por que te roubamos, Senhor? ¿En qué te robamos, Señor? Essa é a nossa pergunta. Esa es nuestra pregunta. Dos dízimos No, de los e diezmos das ofertas y alçadas. las ofrendas alzadas. Então, meus, o ladrão não tem parte com Deus no céu. El ladrón no participa con Dios en el Então, cielo. ora, se um homem roubar o outro já Si un é hombre roba al pecado. otro, ya es pecado. Imagine roubar a Deus, Imagínense robar a o Dios. dízimo de El Deus. diezmo de Dios. Terrível, né? Terrible, ¿no? Então, meus irmãos, Entonces, mis hermanos, pensa nessas coisas piensen en estas cosas. e o Espírito Santo está falando conosco El Espíritu Santo habla con para nosotros nos ajudar para a ayudarnos. sermos vencedores. Irmão, Deus me deu uma profecia que muitos não crerão, é verdade. Mas os que não crerem vão sofrer as consequências que não obedecer esta profecia de Deus. Porque diz Deus, nada farei antes de revelar ao meu servos e profetas. Vamos fazer o concerto com Deus agora. Você que não está dando o dízimo correto, conserta a vida no dízimo. Você que não é dizimista, tem o teu emprego que Deus te deu, tem o teu salário, tem o teu ganho. Faça concerto com Deus do teu dízimo. Se tornando dizimista, aí da igreja, Deus e amor, senão você vai sofrer as consequências de desemprego, de necessidade das coisas, de falta de dinheiro, e até mesmo falta de saúde, e angústia e aflições serão mais tenebrosos em tua vida. Portanto, arrepende-te agora e ore com nós outros com toda a sinceridade do teu coração. E Deus que está ouvindo todas as coisas, Deus é minha testemunha que não minto, que foi uma profecia de Deus, que Deus me deu desta maneira, pela primeira vez. Cada escolhe o seu. Você tem oferta especial, mas você não vai entregar. O devorador vai levar. Pega emprestado, porque vai multiplicar. Eu não sei se é uma oferta de 10 mil que você sempre dava. Pega emprestado e coloca. Se era de 5, se era uma conta que... Vocês prestaram atenção no que a bispa disse? Ela falou para os fiéis da igreja pegarem dinheiro emprestado para poder pagar o dízimo. Foi isso que vocês ouviram mesmo. Ela pediu para pegar emprestado com o vizinho. Agora imagina você que não tem dinheiro ter que pegar emprestado dinheiro para poder pagar o dízimo da igreja. Olha um negócio desse. Vamos ouvir ela falando isso de novo. Pega emprestado, porque vai multiplicar. Eu não sei se é uma oferta de 10 mil que você sempre dava. Pega emprestado e coloca. Pega emprestado e coloca. Pega emprestado e coloca. Olha, vê se isso aí é conselho que se dá para um fiel da igreja. Pega emprestado e coloca no altar. É mole, gente? Poxa, eu fico pensando aqui. Depois o membro se arrebenta, não é? Com agiota, com banco, tadinho dos aposentados, veinho, né? Empréstimo consignado, não vai sujo, não recebe mais nada e se ferra. E ela aproveitando, né? Nas mansões, nos carrões. Vamos acordar, gente. Como tem tanta gente idiota que cai nessa malandragem? É muita malandragem demais. As pessoas continuam a ser enganadas pelos falsos profetas. E, infelizmente, as pessoas não abrem os olhos. Não abrem os olhos. As pessoas continuam a ser... Mas o que me chama a atenção aqui, na fala dela, é a fala de todos, inclusive do missionário Davi Miranda. Se não der, o devorador vai levar. Vamos ver de novo? Se era de 5, se era uma conta que... Vocês prestaram atenção no que a bispa disse? Ela falou para os fiéis da igreja pegar...
emprestado e coloca. Pega emprestado e coloca. Olha, vê se isso aí é conselho que se dá para um fiel da igreja poder enganar os fiéis da igreja, tá vendo? Se você não der o dízimo... O devorador vai levar. Pega emprestado, porque vai... Você tem oferta especial, mas você não vai entregar. Ó. O devorador vai levar. Pega emprestado, Viu? porque vai multiplicar. Eu não sei se é uma oferta de 10 mil. Você sempre Olha como ela é louca. Pega emprestado e... Olha como ela mete a louca. Eu não sei se é de 10 mil. Tá metendo a louca aí. Ah, meu pai, tem misericórdia.